Professor, o pai pediu Oh, para avisar que hoje ele não ia conseguir estar com a gente, só para considerações. mas tá tudo bem? Uhum. Ok, Só para avisar mesmo, para... certo. Amanda, acho que voltou todo mundo. Parece que falta uma pessoa, mas eu não estou conseguindo identificar. Ah, o Alberto, só falta o Roberto. Ele já deve estar quase aparecendo. Pode falar o que você ia falar. Eu estava falando sobre a menopausa precoce. Eu fiquei pensando, quando estava olhando sobre isso, que, por exemplo, a gente estuda que, por exemplo, a menstruação está vindo muito mais cedo, né? Então, às vezes poderia estar relacionado também com isso, né? Porque como esse ciclo de hormônios começa mais cedo, então às vezes ele está durando mais ou menos o mesmo tempo de antes, digamos assim, só que aí, como começou mais cedo, aí termina mais cedo também, digamos assim. Eu fiquei Ainda pensando que poderia ter não, relação com isso. pode ser uma ideia, mas ainda não tem nada, nenhum estudo conclusivo a respeito disso. O que eu sei é que nós vamos falar sobre daqui a pouquinho da osteoporose. Deixa eu ver se é da osteoporose. Não, do câncer de mama. Que algumas mulheres que desenvolvem o câncer de mama, qual a característica que elas têm? Elas entraram na menstruação, elas ficaram menstruadas muito cedo e demorou a entrar na menopausa. Então, percebe que tem um ciclo que tem que ser natural, né? Que tudo que sai geralmente do padrão acaba produzindo um outro tipo de efeito colateral. Então, uma das causas é essa, um ciclo muito longo, que a menina teve uma menarca muito novinha e a menopausa demorou a vir. Ou seja, por que eu estou dando esse exemplo? Porque não exatamente significa que a menarca muito jovem, a menopausa também vem mais cedo. Tem mulheres que prolonga do mesmo jeito. Então, esse não é exatamente a causa para a menopausa precoce. O que eu fico preocupada, Amanda, é que assim, a maioria das jovens hoje, às vezes por um problema de pele, às vezes por um problema de cólica, tudo recorre à pílula, sabe? Então, assim, é muito hormônio. A pílula do dia seguinte, tem gente assim que não evita filho, que não toma cuidado, mas aí toda vez que acontece uma relação sexual, toma a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez. Gente, aquilo é uma bomba de hormônio, uma bomba, sabe? Se você conversar com um ginecologista, com uma pessoa que entende, uma pessoa que endócrino, que entende de hormônios, vocês vão ficar horrorizados. Então tem gente assim, eu conheço uma médica que a mulher vai numa ginecologista que a mulher quer emagrecer, ou uma conhecida minha foi numa médica e ela falou assim: vamos colocar um adesivo de estrogênio? Aí a minha amiga falou assim: mas por quê? Eu não estou nem perto da Comecei a fazer, menopausa. ele não conclui. Roberto, seu microfone tá ligado. Oi, não, porque. Ok. Então ela É falou a, é assim: a mas. minha idade. Ah, entendi. Ela falou assim, mas eu nem tô perto da menopausa, por que eu vou colocar um adesivo? Ela falou assim, porque é uma beleza para o colágeno, para a pele, para o cabelo, para libido. Gente, não é creme não, sabe? E ela é uma ginecologista considerada na cidade. E ela fica receitando um adesivo de estrogênio para todos os pacientes. E aí a gente vai ler aqui no câncer de mama, que tantas terapias a respeito da menopausa podem provocar o câncer de mama. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Qualquer orientação que você for receber, mesmo sendo de um médico, peça uma segunda opinião, faça uma pesquisa a respeito, porque hoje em dia está muito comum, muito acessível essa questão de reposição hormonal. E eu acredito que isso sim, Amanda, tenha a ver com a questão da menopausa precoce. É muito hormônio antes da hora. Você tinha feito assim de novo. Você quer complementar alguma coisa? Ok. Bom, a respeito da menopausa, duas coisas importantes que a gente tem que conversar. A primeira é que nós vamos falar dos sintomas, principais sintomas da menopausa. E a segunda coisa
é que a menopausa, ela não é um problema de saúde, já foi considerada uma doença por muito tempo, mas hoje em dia todo mundo sabe que é uma questão normal. Toda pessoa, toda mulher vai ter que passar por isso. Só que tem um quadro aqui, uma janela para o mundo, aqui no livro, que fala, do mesmo jeito que a gente conversou em capítulos anteriores sobre a adolescência, que a adolescência não é um consenso universal, a menopausa também não. Tem mulheres que nem se importam de passar por esse processo. Em algumas culturas, como por exemplo lá no Oriente, na China, as mulheres asiáticas, elas não têm muitos sintomas. Há alguns estudos falando que pode ser por causa da alimentação, que a alimentação delas é à base de soja. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a soja deles, gente, é uma soja pura. A nossa é transgênica. Então, a gente não pode consumir tanta soja quanto o pessoal do Oriente consome. Então, assim, não é a menopausa. Se você for falar assim de menopausa, tem mulher que passa e não sente nada, tem mulher que passa pela menopausa e sente todos os sintomas e mais alguns que ninguém tinha falado. Então, é uma experiência individual, né, que pode ter uma transformação de pessoa para pessoa. É uma experiência que não é um conceito universal, nem todas as mulheres consideram isso como um mal-estar. Então, a gente tem que ter consciência disso, que de civilização para civilização, isso muda, né? E também, historicamente, há algumas mudanças. Vamos falar dos sintomas. Tem uma tabela legal aí na página 518, que fala assim, isso é sintoma ou isso é mito? Existem apoios de pesquisa a respeito desse sintoma ou não? Então, as primeiras, né? As ondas de calor e o suor noturno têm apoio das pesquisas. É por causa da mudança hormonal, realmente há uma questão da temperatura que aumenta no corpo da mulher, tem uma explicação fisiológica, então a onda de calor e a sudorese noturna não é invenção de moda, não é manha, acontece de fato. Secura vaginal provocando talvez dor na relação sexual. Também existe comprovação científica. Se há uma mudança de produção de hormônio, há uma mudança também na produção da lubrificação. Mas esse sintoma, ele é fácil de lidar com ele, porque a gente sabe que existem produtos farmacêuticos que são capazes de substituir a lubrificação natural por uma artificial, né? Então, esse aqui seria um dos sintomas talvez mais simples de lidar. Distúrbio do sono. Será? Então, o apoio sobre esse distúrbio do sono, as pesquisas, há uma divisão, tem um apoio moderado. Algumas pesquisas apontam que sim, outras que não. E o distúrbio do humor? Também tem um apoio diferente. Algumas pesquisas dizem que sim, outras que não. Mas eu fico pensando, né, meninas? Se na TPM a gente tem alteração de humor, imagina numa menopausa, que o trem vai mudar completamente a vida da gente, o hormônio que é produzido. Então, eu acredito que pode acontecer sim, de algumas mulheres ter ansiedade, irritabilidade, depressão. Incontinência urinária. O resultado para essa pesquisa é misto. E, lendo a respeito, acredito que seja um problema muito mais ligado ao sistema urinário do que à questão da menopausa. Então, pode ser que esteja acontecendo ao mesmo tempo, mas não seja um sintoma daquele acontecimento, né? Distúrbios cognitivos, problemas de memória, esquecimento. Pô, a gente acabou de falar que essa idade é propensa a esquecimento, então pode ser também uma associação e não exatamente um sintoma da menopausa. Sintomas somáticos, dores em geral, dor nas articulações, dores nas costas, cansaço, não tem nenhuma associação com a menopausa. Pode ser outra doença, sintoma de outro problema que está acontecendo também ao mesmo tempo. E a disfunção sexual. Não há nenhuma comprovação para disfunção sexual. Oi, Rafael. Isso tem alguma alteração
No caso da mulher que tem muitos filhos, ou aquela que tem um só, tem algum tipo de diferença em relação ao período de menopausa, Não, a não existe questão... nenhuma comprovação científica para isso. Eu nunca ouvi falar. Assim, existem muitas crendices populares, né? Tem gente que acha que se tem muita cólica, vai ter uma menopausa sintomática, se não teve muita cólica, não vai ter, mas tudo isso é crendice popular. O que eu percebo é uma carga genética muito interessante. Geralmente, os nossos ciclos são muito semelhantes aos das nossas mães, das nossas irmãs, parece que um jeito familiar de lidar com essas questões. Então, o que eu gosto de prestar atenção é mais nesses sintomas. Se a minha mãe sentiu, se ela não sentiu. Eu sou muito, muito parecida com a minha mãe. Então, assim, não só na aparência, no meu jeito, no meu temperamento, mas muito na questão de lidar com sintomas. Então, eu me espelho muito. Aquilo que ela viveu, eu penso assim, nossa, fatal, vou ter também, sabe? Porque a gente parece muito. Então, eu percebo, Rafael, muito mais essa semelhança familiar do que a questão, por exemplo, da quantidade de filhos. Minha mãe teve 2, eu tive 4, né? Então, assim, não tem muita diferença, não. Bom, mas não é só a gente pensar que todos esses sintomas não têm solução. Tem. Há luz no fim do túnel. Nós estamos falando de século XXI, nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de novos estudos e pesquisas. Portanto, não precisa de sofrer como muitas mulheres já sofreram em outras épocas. Existem tratamentos para os sintomas. Inclusive, tem a reposição hormonal, que, como eu disse, é perigosa, então ela deve ser feita com acompanhamento médico. Não é porque a amiga tomou que a gente tem que tomar e vale a mesma fórmula, de jeito nenhum. Cada pessoa é uma pessoa nesse sentido de produção de hormônios. Existem alguns medicamentos fitoterápicos. Eu achei tão engraçado, gente, aqui no livro cita a erva de São João, que é tão brasileira, tão comum para a gente, tudo tem invoca e tudo é erva de São João. É no machucado, é numa torção de pé, é um chá, tudo é erva de São João, né? E aqui no livro está citando, a bichinha é boa mesmo, né? Que a gente pode perceber. Erva de São João, vitamina E, outras preparações de ervas também podem ser eficazes para algumas mulheres, mas ela, no estudo científico, não tem valor nenhum. Então, a gente percebe o efeito placebo, né? Que é, assim, muito comum com as pessoas. Tá falando desse efeito placebo aqui. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente volta na menopausa, porque nós vamos falar de outras questões ligadas ao sistema feminino. Mas, para continuar falando sobre sistema reprodutor, a gente tem que falar que há algumas mudanças também no funcionamento sexual masculino na idade intermediária. Os homens não têm nenhuma experiência que pode ser comparada com a menopausa. Porém, eles têm uma queda repentina na produção de testosterona. E o que significa isso? Significa que alguns podem experimentar uma disfunção erétil. O que é uma disfunção erétil? Definição que está escrita no livro. É a incapacidade de um homem alcançar a ereção ou manter o pênis suficientemente ereto para o desempenho sexual satisfatório. É muito conhecido como impotência? Não. A disfunção erétil, quando ela acontece uma vez ou outra, foi só um problema de ereção. Agora, se isso se repete com constância, apesar das tentativas, começa a incomodar e isso pode ser considerado, diagnosticado como impotência sexual. Então, os homens já têm uma queda da testosterona depois dos 30 anos, mas não é tão perceptível quanto agora, quando acontece de entrar na meia-idade.
Tá vendo, gente? Eu falei agorinha que na hora de engravidar é ali dos 30, 35 anos. É interessante a gente pensar isso, que a produção hormonal está no auge para o homem e para a mulher nessa idade. A queda, o declínio da testosterona é associado à questão da densidade óssea, a perda de cálcio já começa para o homem a partir dessa idade também, massa muscular, energia, né, disposição para correr, para atividade física, impulso sexual, humor deprimido. Então, a diminuição da testosterona está associada a alguns sintomas que o homem pode sentir. Nada tão grave ou forte como a menopausa, mas também dá para alguns homens sentirem algumas coisas. Bom, estima-se que quase 40% dos homens, ali nos seus 40 anos de idade, já enfrentaram pelo menos uma vez na vida uma situação dessa de disfunção erétil. O que pode acontecer se essa disfunção permanecer por muito tempo? Que eu disse que pode ser diagnosticado como uma impotência sexual. Existem tratamentos. O principal tratamento é o conhecido Viagra, o nome dele científico é sildenafil. Outras terapias de testosterona também podem ser utilizadas, mas todas essas devem ser feitas com prescrição e acompanhamento médico. Só que é interessante, pessoal, a questão da impotência sexual, ela é muito mais psicológica do que física. E é aqui que a gente entra, pessoal da psicologia. O homem, com essa ideia de que é macho, que é forte, que é seguro, que é potente, ele tem muita dificuldade de conversar sobre a possibilidade de não ter essa potência no sexo. E é tão interessante isso ser associado com problemas financeiros. Olha só, a palavra declínio, né? Um declínio na vida financeira, uma falência, um desemprego, ganhar menos do que a esposa, ou mesmo às vezes ganha o mesmo tempo, mas a mulher humilha esse marido, diminui esse marido. Então, eu estou usando palavras que têm uma associação com a impotência sexual. Então, para o tratamento eficaz da impotência sexual, a psicoterapia é indicada. E se o casal puder fazer esse acompanhamento, melhor ainda, porque o marido precisa dessa cumplicidade, desse apoio por parte da esposa para conseguir vencer isso, né? Vencer essa barreira, esse obstáculo. E muitos homens, quando eles se permitem passar por esse processo, eles têm resultados extremamente positivos. O grande problema, muitas vezes, é o homem assumir esse aspecto de papel de que estou precisando de ajuda e principalmente na questão do papel sexual. Muitos têm vergonha. Eu já vi propaganda de clínicas para homens e é tão interessante que a clínica fala como se fosse assim, uma coisa errada, né? Nós atendemos você com sigilo absoluto, hora marcada individualmente, ninguém vai ver você aqui. Mas não é porque é proibido, é porque sabe-se que os homens têm vergonha, têm dificuldade de falar sobre isso, né? Então, é um assunto, inclusive, para uma possível pesquisa ou uma possível especialização na área da psicologia, viu, gente? É a parte da sexologia, que hoje em dia tem tido muita procura e poucas pessoas são especializadas nesse assunto. A atividade sexual, gente, nessa idade, será que ela é pior? Será que ela diminuiu, já que a gente falou da impotência e da menopausa? Não. Precisa cair por terra esse mito de que a sexualidade na meia-idade, ela acaba. Não acaba. O que acaba com a menopausa é a possibilidade de reprodução. Não se tem mais filho, mas continua se tendo atividade sexual. Então, meninas e meninos que estão aqui de 20 anos e pouquinho assim, os papais e mamães de vocês que estão na meia-idade, acredite se quiser, faz amor.
Tem gente que fala assim, credo, professor, não fala coisa dessa, não dou conta de imaginar. Mas espera lá, nós vamos chegar lá no idoso, eu vou falar para vocês. Vovô e vovó ainda brinca disso também. Sabe? É uma coisa natural do ser humano. Os casais continuam tendo vida sexual ativa. E, inclusive, aqui no livro está dizendo que a frequência pode até diminuir por causa da família maior, problemas para resolver, e muita coisa na casa, muita gente e tal. Mas a segurança e a cumplicidade que é compartilhada entre um casal mais maduro aumenta o prazer na atividade sexual. Então, enquanto as mulheres mais jovens às vezes têm dificuldade de tirar a roupa, de se mostrar, porque acham que tinha que ter um corpo perfeito, a mulher da meia-idade já sabe que não necessita disso para o prazer. Que outras questões estão sendo envolvidas que não simplesmente ter um corpo maravilhoso e perfeito. Então, há um declínio na frequência, mas não no prazer, como eu já disse, e depende também do estilo de vida. As pessoas que bebem, as pessoas que fumam, eu esqueci de falar isso está ligado à impotência sexual, fumante, alcoólatra, a pessoa que usa álcool, mesmo que seja socialmente, quando ela está fazendo um tratamento para melhorar o desempenho sexual, ela tem que retirar essas substâncias que são agravantes. Todos esses problemas são passíveis de tratamento. Terminei de falar da questão sexual. Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Professora. Oi, Rafael. Eu estou tratando para poder emagrecer, porque um amigo neurologista falou que aos 40 vai ser bem mais difícil por causa dessa queda da testosterona, né? Eu estou com 38 e ele já falou para mim, você tem que estar magro até os 40, senão o negócio vai ficar feio pro seu lado. Foi bom você falar isso, Rafael, porque tem outra coisa. Alguns tratamentos para depressão, ansiedade, remédios psicotrópicos, quem faz tratamento com psiquiatra, tem uma queda na libido também. E alguns psiquiatras, ou talvez os psicólogos, não sabendo disso, ou mesmo sabendo, mas não conversando sobre isso com o paciente, é interessante conversar. Por quê? Porque o paciente tem que estar pensando assim, nossa, além de ruim da cabeça, deprimida, ainda não vou dar conta nem de ter prazer sexual. Não, calma, é o remédio. O remédio tira a libido. Então, quando passar o tratamento, você vai voltar ao normal. Eu conheço uma pessoa, inclusive, um jovem paciente, que o remédio, ele estava com uma crise de ansiedade, migrando para o pânico muito forte, e ele estava tomando remédio fortíssimo, e a libido dele foi baixando. Por fim, ele falou assim, não, eu vou parar de tomar o remédio. É uma questão de prioridade. Eu prefiro minha vida sexual ativa do que minha vida mental. Eu penso assim, tá, né? Cada um com suas prioridades. Esse aí é uma prioridade para ele. Mas, por causa da redução da libido, ele quis parar o tratamento psiquiátrico. Então, a gente precisa ter consciência disso, tá? Pessoal da psicologia, a gente precisa saber. Bom, vamos prosseguir nos problemas de saúde, porque é isso que a gente está aqui para falar hoje, né? Dos problemas de saúde. O que mais que acontece? Tendências. 2 probleminhas de saúde que pode tender a acontecer nessa fase da vida. Hipertensão e diabetes. A gente sabe que isso não é um privilégio só de gente de meia idade, não. Eu tenho um filho de 24 anos que está hipertenso tomando medicamento. Então, assim, a vida hoje está tão conturbada, o mundo hoje está tão acelerado que parece que até as doenças estão adiantando o tempo dela, né? Elas estão sendo precoces. A hipertensão, ela é uma preocupação muito importante porque ela é responsável por um número de problemas cardíacos muito grande, muito alto, inclusive por mortes, né? Muito por causa da questão cardíaca. E ela é um fator que tem a questão hereditária, a questão familiar envolvida,
mas também atividade física e alimentação, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que se alimenta bem e que se exercita, ela pode adiar a hipertensão na vida dela. Eu posso falar isso de boca cheia, porque eu sou mais velha que meu irmão, e a gente sabendo que os pais e avós de dois lados, avós paternos e maternos, todo mundo hipertenso, o que a gente pensa? Você hipertenso, né? Então, eu, apesar de mais velha que meu irmão, 4 anos, esse irmão aqui, ó, meu único irmão, ele teve hipertensão muito antes dos 40 e eu comecei a ter problema de hipertensão no passado. Então, consegui, através da alimentação e exercício físico, adiar esse processo. Então, eu percebo isso na minha vida, por isso que eu faço questão de sempre falar a respeito disso, de alimentação e exercício. Diabetes. A diabetes do tipo 2, ela não é aquela familiar, não. Aquela que até criança pode ter, não. Aquela do tipo 1. A diabetes do tipo 2, ela se desenvolve após os 30 anos de idade e ela é prevalente à medida que a pessoa vai envelhecendo. Então, muitas pessoas têm diabetes que é chamada do envelhecimento, né? Que é diferente do tipo juvenil, a do tipo 1. Portanto, são duas doenças que a gente tinha que citar como importantes que acontecem nessa idade. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, depois desse tanto de problema de saúde que eu acabei de falar. Quem é mais saudável, as mulheres ou os homens? Ainda assim, eu acho que são as mulheres. Sim, são as mulheres. Sabe por quê? Porque as mulheres têm uma expectativa de vida mais alta. Sabe por quê? Por causa do cromossomo X, que a gente tem a mais, e os homens não têm. É por isso que tem mulher mais velha que vive mais tempo, é por isso que tem mais mulher no mundo. O cromossomo X nos protege de muita coisa. E mais, o estrogênio. A produção de estrogênio que a gente tem também aumenta a nossa saúde cardiovascular. Por isso que é mais comum homens terem infarto do que mulheres. Porque o estrogênio nos protege. Oi, Amanda. Bem, até pelo estilo de vida que a gente vê que as mulheres geralmente têm uma preocupação maior com saúde, né? O próximo passo aqui mesmo que vai falar. Eu fico vendo assim, tanto que é difícil mesmo, e eu não julgo que é muito ruim mesmo, mas é difícil homem ir no médico, né? Por exemplo, assim, né? Querer fazer exame, e isso assim, desde muito jovem. É porque entra também naquela coisa assim, não, eu sou macho, eu dou conta. Ah, eu sou macho, eu não preciso de ajuda. Aí não precisa de ajuda para nada, não precisa de ajuda na saúde, não precisa de ajuda para consertar as coisas de casa, não precisa de ajuda para nada, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que interfere muito, que, por exemplo, a mulher já tem o hábito, ou pelo menos deveria, né? Tem o hábito de ir no médico pelo menos uma vez no ano, que é na ginecologista, Sim. Né? Então, assim, pelo menos uma vez no ano a mulher vai ao médico. O homem não tem essa preocupação. E isso é cultural, né? É passado de geração para geração, essa explicação, esse costume. Minha mãe vai, eu vou, minhas filhas vão, e assim por diante. Então, também é uma explicação porque que as mulheres são consideradas mais saudáveis, porque elas se cuidam mais. Mulher toma vitamina, mulher toma suplementos alimentares, mulher passa creme, cuida do cabelo, cuida da pele, passa filtro solar. Homem não tem esse costume, né? Isso é coisa de mulher. Passar creme, ficar melecado, suar. A gente escuta esse tipo de frase, né? Mas bem macha, assim. Mas é engraçado, né, Amanda? Não precisa de ajuda para nada. Mas a mulher tem febre, ela fica gripada, ela tem febre, ela continua no fogão cozinhando, no varal estendendo roupa, indo para o trabalho ganhar o sustento. O homem tem febre, ele prosta. Ai, eu vou morrer. Eu nunca vi como que enfrenta a doença de uma maneira tão diferente, com as suas devidas exceções, viu? Estou com homens aqui em sala, eu não estou falando mal de todos os homens, não, mas é bem comum a gente perceber que se entrega mais para a dor. E mesmo assim, a maioria dos homens espera
parece que o problema fica evidente para tomar uma providência, né? Os homens não querem fazer um exame de próstata, não querem cuidar de taxa hormonal, fazer exame de sangue, nada disso com frequência. E a mulher já se cuida com mais frequência, portanto, é de conhecimento público de que as mulheres são mais saudáveis. A gente sabe também que ultimamente os homens têm cuidado mais da saúde em relação às gerações anteriores, né? Os homens de hoje têm mais consciência e por isso eles estão se cuidando um pouco mais. Mas isso não é muito comum, não era muito comum e continua sendo uma força maior feminina. E quando a gente estava falando de osteoporose lá atrás, de perda óssea, aliás, lá atrás, de perda do cálcio, aí a gente falou da menopausa, as duas coisas juntas podem provocar a osteoporose, que é uma condição de ossos mais frágeis e mais finos, e isso começa agora, na fase intermediária. Quando chegar lá na velhice, que qualquer tombinho quebra a bacia, o fêmur, é porque a osteoporose já está em estágio avançado. Ela começou agora, na idade intermediária. Por isso que eu estou falando de um velhinho cair. Gente, uma criança cai, levanta, levanta. Quebra um braço de vez em quando, mas é só se for um tombaço, assim, muito esquisito. Agora, um escorregãozinho que uma pessoa de idade tem, né? Ela cai sentada, pá, quebra a bacia. Por quê? Porque o osso está fininho, está esponjoso. Tem uma foto aí do osso com osteoporose no livro e mostra, fica parecendo um papel. Ele perde realmente a força e é por causa disso que quebra com mais facilidade. A perda óssea, ela pode ser reparada com alguns complexos vitamínicos, com alguns tipos de tratamento, com alguns remédios também. Então, quanto mais cedo souber dessa perda óssea e puder repor, melhor. Outro problema que também pode acontecer na idade intermediária, pode acontecer antes e depois também, mas nessa idade é mais comum, é o câncer de mama. E a gente está em pleno Outubro Rosa, não precisa da gente conversar muito, explicar muito sobre esse problema de saúde, porque informação a gente sabe que existe de sobra a respeito do câncer de mama e da importância de fazer o exame, tanto o autoexame quanto de fazer a mamografia. Ela é indicada para a mulher a partir dos 40 anos fazer uma vez por ano. Então é por isso que está falando aqui do câncer de mama nessa idade adulta intermediária, porque por causa dos avanços do diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, mais eficaz vai ser o tratamento. Então, está falando aqui da importância de se cuidar nesse sentido. A prática de exercícios e a dieta pobre em gordura diminui o risco de câncer de mama de uma mulher. É uma frase que eu li de uma foto aqui do livro. Parece até que é um jargão meu, mas eu li, tá? A frase está bem aqui. Aí a gente tem que pensar em outro probleminha que pode acontecer. Eu falei lá atrás, na menopausa, que existem terapias hormonais. Cuidado. Os efeitos físicos mais incômodos da menopausa é por causa da redução do estrogênio. E aí existe a terapia hormonal, que pode ser adesivo, pílula, injetável, chip. Hoje em dia tem um chip que coloca na pele e ele vai soltando o estrogênio. O lado positivo é porque ele abranda os sintomas da menopausa. Porém, as pesquisas disseram que pode ter a ver com o câncer de mama. Muitas mulheres que fizeram reposição hormonal e tiveram estrogênio inseridos no seu organismo podem aumentar o risco de adquirir ou um câncer de mama ou outros tipos de câncer. Então, a gente percebe que os estudos revelaram que tem benefício, mas também tem esses prejuízos. Oi, Amanda. Uma dúvida que eu sempre tive em relação a isso é porque, assim,
se a mulher, por exemplo, ela está tendo essa perda, né, de estrogênio, de outros hormônios, mas ela não sente nenhum incômodo, é necessário ela fazer também esse tipo de reposição hormonal ou não? Isso depende muito de mulher para mulher, porque às vezes o sintoma não é incômodo, mas ela por algum motivo quer manter esses hormônios, porque assim, Amanda, cada mulher lida com o seu corpo de uma maneira, é uma questão bem individual, né? Tem mulher que fala de tirar um caroço no seio e já fica apavorada porque vai ficar deformada, enquanto tem mulheres que tiram a mama toda para poder ficar livre de um câncer logo e não se sentem menos mulher porque perdeu aquela mama. Tem mulher que tem hemorragia constante e aí já resolve tirar o útero. Para ela vai ser assim, nossa, fiquei livre, nunca mais vou menstruar. E tem algumas mulheres que pensam assim, nossa, se for para eu fazer uma cirurgia para tirar o útero, meu Deus, misericórdia, eu vou ser menos mulher, eu vou ser menos feminina, eu não vou produzir os... Sabe? Então, assim, é uma questão bem individual e depende também de conversas com o médico e dos exames que se faz. Então, não é simplesmente por causa dos sintomas evidentes da menopausa. Tem que se fazer uma leitura do nível hormonal que essa mulher tem para saber se ela vai precisar de uma reposição ou não. Porque tem mulher que está com hormônio baixo e ela não tem sintoma, né? Então, isso depende muito de outras variáveis, não simplesmente de uma baixa de hormônio. E aí, gente, essa parte do livro de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento físico, termina falando do estresse. Lembra que a gente falou que os adultos jovens têm muito estresse porque entra na faculdade, às vezes começa a trabalhar? Lembra que a gente falou sobre isso? Pois é, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nenhuma fase da vida, nem os adultos jovens, nem os adultos mais velhos e idosos, nunca vão experimentar um nível de estresse tão grande quanto é o nível de estresse da meia-idade. Dá vontade de voltar para a infância, gente? Não dá vontade de voltar correndo lá para o útero da mãe? Porque o que é isso? Depois que a gente saiu de lá é só problema. Mas sabe por quê que os adultos de meia idade experimentam um nível de estresse muito maior? Lá no capítulo do desenvolvimento psicossocial vai falar uma coisa que eu acho que é muito interessante aplicar aqui, que tem todo um sentido. Nós somos considerados uma geração sanduíche. Eu sou uma geração sanduíche. Por quê? Porque eu tenho filhos adultos jovens e criança, e eu tenho pais adultos tardios. E eu tô no meio aqui, espremida por essas duas gerações. Então, eu tenho uma boa relação com meu filho, deixo ele pegar a moto e deixo ele viajar sozinho e deixo ele ir para a festa meia-noite. A minha mãe quase morre porque eu deixei meu filho fazer isso. E aí eu tô aqui, ó, no meio do combate, tendo que defender o lado de cá e amenizar o lado de cá, e é muito estresse. Ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que pensar na saúde dos meus pais. Nessa época de pandemia, meus pais estão realmente em quarentena, não estão saindo de casa. Eu levo compras para eles e ponho lá na porta da casa deles, de máscara, de luva. E eu estou fazendo tudo, porque meu irmão mora em São Paulo, então só eu que sou responsável pelos meus pais. E é difícil demais cuidar de pai e mãe teimoso. Às vezes meu pai quer sair, não quer obedecer o isolamento. E se fosse um menino, a gente foi de castigo. Mas pai, como que eu faço, gente? Vou bater boca com meu pai? Por isso, um dos motivos do estresse aumentar é essa questão de sermos uma geração sanduíche. Além de filhos e pais, eu tenho compromisso profissional, eu tenho convívio com amigos, conflitos num relacionamento conjugal e olha só a amplitude de estresse que a gente enfrenta. Eu vou encerrar esse link e a gente volta logo em seguida para ver essa tabela de estresse que está aí no livro, tá bom?